Jesus. Estamos vivendo dias onde países não têm mais esse privilégio, essa oportunidade de estar, e nós estamos. Amém? Que nós venhamos nos alegrar. Coloque-se de pé aí, abra aí em Salmos. Salmos 20. Você que está em casa, compartilhe essa live. Cultue esse Deus maravilhoso. Você que não pôde estar aqui presencialmente, mas que você venha estar adorando ao Senhor da tua casa. Salmos capítulo 20, a partir do verso 6. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor diz assim: agora eu sei que o Senhor salva o seu ungido, e Ele o ouvirá desde o santo céu, com a força salvadora da sua mão direita. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós lembramos do nome do Senhor, o nosso Deus. Eles estão sendo rebaixados e caídos, mas nós somos levantados e ficamos de pé. Salva, Senhor, que o Rei nos ouça quando chamarmos. Amém. Que você venha nessa noite, independente da circunstância, independente do que você tenha passado, independente do que está acontecendo no mundo inteiro, que você venha estar com a tua confiança no Senhor. Que a tua confiança venha estar inteiramente nele. Aleluias. Aqui está falando no versículo 7, uns confiam em carros, outros em cavalos. E logo na sequência diz que eles serão rebaixados, serão caídos, eles cairão. Aleluias, mas aqueles que confiam, que lembram o nome do Senhor, o nosso Deus, eles ficarão de pé. Nós ficaremos de pé. Aqueles que confiam no Senhor ficarão de pé. O Senhor, Ele tem ouvido a tua oração. Ele tem ouvido o nosso clamor. Ele é o Rei dos Reis e Ele ouve. Aqui está falando que o Senhor, Ele vai salvar aquele que chama Ele, aquele que clama por Ele. Então que nós venhamos clamar. Sabemos que a palavra do Senhor também diz que nós teremos sim aflições. Nós teremos aflições neste mundo, mas que nós venhamos ter bom ânimo porque o Senhor, Ele venceu e nós venceremos juntamente com Ele, amém? Você crê? Você confia? A tua confiança está no Senhor? Aleluias, que a tua confiança venha estar nele. Vivemos dias onde temos sido provados, tantas coisas acontecendo, vidas sendo levadas. E o Senhor tem nos provado. Será que a nossa confiança está nele? Nós temos que confiar nele. Aleluia. Foi Ele que fez os céus e a terra. Foi Ele que te criou para louvor. Noite de pé, com saias a Ele, dê graças a Ele. A nossa confiança tem que estar nele. É Ele que tem te sustentado. Aleluias. Feche os teus olhos, ore a Ele neste momento. Ore a Ele neste momento. Se você tem andado desanimado, se você não tem confiado, que você venha pedir para Ele neste momento: Senhor, eu quero confiar, eu quero depender somente de Ti. Aleluias. Senhor nosso Deus, Pai, em nome de Jesus, Senhor, estamos aqui, Senhor, para Te louvar e engrandecer o Teu santo nome, Pai, pois sabemos que é o Senhor, Pai, é o Senhor que nos sustenta, é o Senhor que nos põe de pé, Senhor. Pai, em nome de Jesus, a nossa confiança está em Ti, Senhor. Nos ajuda, Senhor, nos fortalece, Pai. Sabemos que podemos cair sim, mas sabemos que o Senhor é quem nos levanta, sabemos que é o Senhor que nos põe de pé. Aleluias, louve e adore. Aleluias, Pai, em nome de Jesus, recebe cada louvor aqui entoado. Recebe, Pai, a adoração dos Teus filhos, Senhor. Vai quebrando toda barreira, todo muro que tem levantado os Teus filhos, impedido os Teus filhos de Te adorar, Senhor. Vai quebrando, Pai, em nome de Jesus, Pai. Oh, Deus, recebe, Pai, conduz, Espírito Santo de Deus, Pai, esse culto, Pai, do início ao fim, Pai, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Pai, amém. Uma salva de palmas para Ele. Aleluias. Quantos estão aqui para adorar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores? Aleluias. Que você possa adorá-lo neste momento com alegria. Aleluias.
ergue a voz pra declarar, um só povo a proclamar, cantando bem alto, Rei, que tu és o Rei, Rei, que tu és o Rei, a estrela da manhã, ao Rei dos Reis, Senhor, a Ele o louvor, aquele que morreu, mas sobre a morte triunfou, a Ele o louvor. Jesus, tu és o Rei, reina em nossos corações, teu é o reino e o poder, pra sempre, amém. Tua igreja canta a ti, ergue a voz pra declarar, um só povo a proclamar, cantando bem alto, tua igreja canta a ti, ergue a voz pra declarar, um só povo a proclamar, cantando bem alto, Rei, que tu és o Rei, Rei, que tu és o Rei. Aleluias, louve ao Senhor, louve ao Rei dos Reis, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Louve a Ele, adore a Ele, que você possa declarar nessa noite. Aleluia. Tua igreja canta a ti, ergue a voz pra declarar, um só povo a proclamar, cantando bem alto, tua igreja canta a ti, ergue a voz pra declarar, um só povo a proclamar, cantando bem alto, Rei, 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 aleluias, uma salva de palmas para o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia, a presença do Senhor já está presente, nós sentimos o poder do glorioso, a grandeza do Rei da Glória, aquele que venceu a morte. Ele já está aqui nessa noite. Apenas adore a Ele, pois Ele é o Rei. O reino do Senhor é inabalável, e nós rendemos adorações a Ele, pois Ele é digno. Vamos adorar a esse Deus, adorando com esse louvor, em nome de Jesus. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei. Para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade.
bondade e fidelidade, a tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei. Para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei. Ele é o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Aleluia, continue adorando, continue adorando. O Rei tem ouvido a tua adoração, continue adorando. Entrega o teu melhor, se humilha na presença dEle. Aleluias. Deposita a tua confiança nele. Aleluias. Ele está neste lugar. Adore a Ele. Este lugar, tu és real. Sim, tu
neste lugar. Tu és real. Vou me entregar totalmente.
confia nele, descansa nele, coloca tudo diante dele, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Graça e paz, igreja, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Você que está em casa, Deus abençoe grandemente sua vida. Espero que os irmãos estejam bem em casa, que o Senhor possa derramar aí suas bênçãos sobre as suas vidas, em nome de Jesus. As crianças aqui à frente, para nós estarmos abençoando a vida das crianças. Antes das crianças irem para a classinha, estenda as mãos aqui para frente, vão abençoar a vida das crianças. Senhor nosso Deus e Pai, nós continuamos aqui na Tua presença, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, onde queremos colocar, Senhor, cada uma dessas crianças diante do Teu altar, Jesus. Te pedimos que o Senhor continue mantendo a pureza de coração dos Teus filhos, Senhor, que assim como o Senhor mesmo disse, né, vinde, deixe-me vir as crianças, pois dela é o reino de Deus. Então que elas continuem puras de coração, Senhor, que tudo isso que redes sociais, YouTube, internet, televisão tem tentado contra a vida dessas crianças. Nesse momento, nós repreendemos na autoridade do nome de Jesus Cristo qualquer levante do inimigo sobre essa geração, Senhor. Porque nós cremos que daqui sairão pastores, evangelistas, mestres, Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus, pessoas que irão continuar levando a Tua obra adiante. Por isso, fortalece os Teus filhos diante do Teu caminho. Em nome de Jesus, abençoa também as professoras, as tias da classinha. Que o Senhor dê autoridade, que o Senhor dê sabedoria do alto, para que elas continuem fazendo esse trabalho tão importante, Senhor, de ensinar a Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Fiquem à vontade, crianças. Podem ir para a classinha, cuidado. A porta fica, né? E amados, aproveitando que nós estamos aí falando sobre as crianças, né? Eu queria estar chamando aqui à frente o Arthur Miguel, o pai Lisandro e a mãe Scarlett, para nós estarmos apresentando o Arthur Miguel aqui na presença do Senhor, né? Como a palavra de Deus nos ensina, né? Nós não batizamos crianças. Porque o batismo, pode subir por gentileza, porque o batismo, nós precisamos reconhecer que nós somos pecadores, que nós nos arrependemos de todos os pecados. Pode vir aqui na frente, por favor. E como que um bebezinho desse, de meses, vai compreender isso? Então o que nós fazemos? Nós apresentamos o Arthur Miguel ao Senhor, amém? Glória a Deus. Então, que nesse momento nós venhamos estar consagrando o Arthur Miguel ao Senhor, na autoridade do nome de Jesus, né? Que os irmãos se coloquem de pé, estendam as mãos aqui para frente, né? Nós sabemos da incumbência dos pais, né? Da responsabilidade dos pais de estar ensinando o caminho que deve seguir, né? Em Provérbios 22, 6 diz, ensina o teu filho o caminho que ele deve seguir, e até ao envelhecer ele jamais vai se desviar dos caminhos do Senhor. E essa incumbência é nossa, a responsabilidade dos pais, de orientar a criança no caminho que ela deve seguir. E conforme a palavra de Deus diz, até envelhecer ela jamais vai se desviar dela. Então que o Senhor acrescente sabedoria sobre a vida de vocês, para que vocês possam ensinar o Arthur Miguel aí nesses caminhos, que não há outro caminho. Esse é o único caminho. Não existem caminhos que levam a Deus. Só é um caminho só, que é através do nome de Jesus Cristo. Amém? Por isso vamos consagrar o Arthur Miguel ao Senhor. Peço para a mamãe segurar ele assim, de ladinho, isso, para a gente estar consagrando o Arthur Miguel ao Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, graças nós te damos, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome, onde nesse momento, Senhor, consagramos essa criança, Senhor, o Arthur Miguel, Senhor, esse bebezinho,
que nasceu faz pouco tempo, Senhor, mas nós já apresentamos a Ti, consagramos ele em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Também, Senhor, nós damos que o Senhor possa derramar autoridade, Senhor, sobre a vida dos pais, Senhor, que a Tua palavra se cumpra sobre a vida desse casal, para que eles possam, Senhor, através da sabedoria derramada por Ti, ensinar o Arthur Miguel nos caminhos que ele deve seguir, Senhor, e conforme a Tua palavra diz, até ao envelhecer ele jamais vai se desviar desses caminhos, Senhor. Por isso, Senhor, que o Arthur Miguel venha crescer nos Teus caminhos, que em nome do Senhor Jesus toda sorte de bênção esteja derramada sobre a vida dele, não só dele como dessa família, Senhor, e que eles possam contemplar a Tua glória manifesta dentro do seu lar, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Na autoridade de Jesus Cristo, nós repreendemos todo o levante do inimigo sobre a vida do Arthur Miguel e sobre a vida dessa família, Senhor, e que as Tuas bênçãos, Senhor, estejam sobre essa casa, sobre a vida do Arthur Miguel, que ele possa crescer nos Teus caminhos e ser usado poderosamente por Ti, Senhor, em nome de Jesus. Por isso nós consagramos essa vida, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. Parabéns. Deus abençoe a vida dos irmãos. Parabéns. Deus abençoe. Deus abençoe. Fique à vontade. Aplauda o Senhor, né, irmãos? Misericórdia. Glória a Deus, né? Aleluia. É vida. É vida para Jesus. Glória a Deus. Eu só peço perdão para os irmãos que eu esqueci o certificado de apresentação, né? Para variar, né? O pastor esquece pouca coisa. Depois eu pego o certificado e entrego para a dona Ana, para entregar para vocês, tá bom? Tem um certificado de apresentação do Arthur Miguel, tá? E é isso aí, gente. Vamos passar para o nosso momento da palavra, amém? Glória a Deus. Os irmãos estão preparados? Por que vocês estão fugindo? É o ventilador que está muito... Então desliga, né, filho? Desliga. Ah, entendi. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Gente, hoje nós vamos falar de um assunto. Eu acredito que... Eu acho que ninguém fez isso até hoje, né? Eu acho que só eu devo ter murmurado na vida, né? Alguém já murmurou na vida? Amém, né? Glória a Deus não, né? Misericórdia nas nossas vidas. Glória a Deus nada. Não é glória a Deus não. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre murmuração. Amém? E essa palavra, Jesus ele faz umas coisas muito doidas, né? Porque eu tinha já uma palavra que o Senhor já tinha colocado no meu coração e eu estava trabalhando em cima dessa palavra para o culto de quinta-feira. E eu estava trabalhando em cima de uma palavra que o Senhor já tinha colocado no meu coração. Eu falei, não, amém, né? Eu vou apresentar para a igreja essa palavra na quinta-feira e está tudo certo e vamos embora. Eu estava tranquilo, né? E aí hoje de manhã eu estava trabalhando. Aí eu estava conversando lá com um parente de um paciente e estava passando uma reportagem na televisão. E estava falando, acho, sobre o custo do gás que aumentou e parará. E aí eu conversando com ele e tal... E o povo reclamando, pô, mas o custo do gás aumentou e tal, e agora eu vendi a marmita agora, eu não posso mais vender marmita porque o gás aumentou, e aí eu parei para analisar, né? Aí eu falei, poxa, mas de janeiro até julho, o gás aumentou em média de R$15. Tá bom, né? Aumentou, a gente sabe que tem um custo, né? Ficou mais caro, às vezes, né? Joga o preço em cima da tua mercadoria que você está vendendo, mas deixar de fazer o negócio por causa que aumentou... E aí eu via que eram várias pessoas dando depoimento. E todos estavam ali descascando, falando mal. Aí o Senhor trouxe ao meu coração. Esse povo aí que está murmurando, sabe esse tipo de povo que está murmurando? É o mesmo que morreu no deserto. É o mesmo que quando saiu lá do Egito e caiu no deserto, foi eles que ficaram lá prostrados no deserto. E aí o Senhor veio trazendo essa ministração no meu coração. Eu falei, mas Senhor, não dá agora não, porque eu já tenho prontinha. Já está pronta já. Aí o Senhor não falou, eu quero que você fale sobre murmuração. Eu falei, não Senhor, já está pronta. Deixa ser essa outra aqui. Não, eu quero que você fale sobre murmuração. Amém. E aí, isso veio crescendo durante o dia no meu coração. Aí quando eu cheguei em casa para almoçar, eu falei, eu preciso escrever isso aqui, que senão eu vou esquecer lá na hora. E aí saiu a ministração de hoje. Amém? Glória a Deus. E eu coloquei uma introdução breve aqui.
que murmurar significa sussurrar ou dizer algo em tom muito baixo. Na maioria das vezes, a murmuração é vista de forma negativa na Bíblia. Amém? Sempre que a gente fala de murmuração, sempre que você fala da palavra murmurador, murmurar, você sempre vê de uma forma que é negativa, uma coisa ruim na Bíblia. De você estar vendo ali na história, né, pessoas que murmuraram, nunca de uma forma positiva. Então, é justamente isso. Nos textos bíblicos, o verbo murmurar traduz em vários termos, tanto no hebraico quanto no grego, basicamente significam resmungar, sussurrar, um discurso semi-articulado ou simplesmente você dizer interiormente. Então, murmurar, você pode murmurar de diversas formas, até mentalmente você pode murmurar. Então, às vezes a gente fala que a murmuração é só quando você levanta a tua voz. Não, às vezes a gente murmura aqui também. Às vezes você não tem coragem de falar, mas você murmura por dentro. Você para e fala, poxa, não, ó, o Luan tá aqui. Os exemplos tem que ser assim, né, irmãos, que estão na frente. Eu não gostei dessa cor que pintou a igreja, não. Eu não gostei do letreiro lá da frente, mas não tem coragem para falar para o pastor, para alguém, um líder, mas murmura por dentro. E eu estou dando um exemplo bobo, mas existem outros tipos de murmuração que às vezes a gente guarda e é murmuração também. Mas por que murmurar é um comportamento frequentemente condenado na Bíblia? Por que na Bíblia, na palavra de Deus, a murmuração ela é condenada? Por que várias e várias vezes quando nós murmuramos, nós entendemos que nós estamos fazendo algo que é errado? Eu coloquei aqui, isso acontece porque geralmente a murmuração está imbuída em descontentamento, insatisfação, queixa e lamentação. Ninguém murmura quando está feliz, ninguém murmura quando está concordando com tudo, não. A gente só murmura quando a gente discorda, quando a gente está insatisfeito, quando tem uma queixa ou quando tem uma lamentação. Então por isso é que esse fato ele é condenado da Bíblia. Mas por que está discordando do pastor? Por que está discordando? Não. Quando nós estamos falando mediante a palavra de Deus, nós estamos falando contra o próprio Senhor. Então a Bíblia condena a murmuração, porque quando você está murmurando, você está murmurando contra o líder, você está murmurando contra o próprio Deus. Então é por isso que a murmuração é condenada na Bíblia. Por isso que quando nós falamos em murmuração, quando você está murmurando sobre alguma coisa, por que Deus não criou todas as coisas? Tudo está no governo do Senhor. Então, se você está passando uma dificuldade, se você está passando por um problema na sua família, no seu casamento, financeiro, seja qual problema que for, Deus não perdeu o controle da situação. E se nós estamos murmurando, nós não estamos murmurando apenas contra o problema, nós estamos murmurando contra aquele que permitiu que você estivesse passando por aquilo. A gente pode pegar o exemplo da vida de Jó. Jó estava ali, tinha tudo, família, riqueza, tinha tudo. Mas aprove a Deus que o inimigo tocasse na vida de Jó e tirasse tudo. E ali a gente vê pela história que Jó não murmurou com seus lábios. Ele tinha motivos para murmurar? Obviamente que sim. Da mesma forma que nós temos inúmeros motivos para murmurar. Mas hoje nós temos o conhecimento da palavra de Deus. Nós temos a Bíblia, onde todas as histórias são relatadas não como um livro que a gente lê. Que livro legal, vou ler. Não. A Bíblia é para você ler as histórias e tomar posse. A Bíblia é para você ter como exemplo esse Jó, esses outros homens de Deus que a gente vai estar falando hoje, para você, na hora que você estiver passando na sua dificuldade, na hora que você estiver passando por tribulação, você vai ver, não, mas Jó passou por tudo aquilo e ele venceu. E se ele venceu, eu consigo também, porque é o mesmo Deus. O Espírito Santo que habita em Jó é o mesmo Espírito Santo que habita em nós. Que diferença que nós temos? Nenhuma. Então a Bíblia está aí justamente para isso, para que a gente tome posse da palavra. A diferença daqueles que só ouvem, a diferença daqueles que tomam posse da palavra é exorbitante. Porque nós não estamos aqui apenas para ouvir a palavra de Deus, nós estamos aqui para praticá-la. Nós não somos multidão, nós somos discípulos. Se você quer continuar sendo multidão, amém, bem, ouve, se enche e tal, mas seja discípulo. Discípulo de Cristo. A multidão está cheia hoje em dia. A multidão está lotada de multidão. Mas quando eu falo brincando, quando a gente for fechar a conta lá e subir, aquela multidão, infelizmente, números daquela multidão não vão subir.
Porque não paga um preço como discípulo. Os discípulos, mesmo os 12 que nós vemos lá, um negou. Não, um negou não. Um foi lá e traiu. Teve vários outros que negaram. Mas mesmo sendo discípulo, a gente corre esse risco. Então que nós venhamos verdadeiramente viver essa palavra aqui. Por isso eu convido os irmãos a abrirem lá em Êxodo. Livro de Êxodo. Segundo livro da Bíblia, Êxodo 14. Versículo 10. Hoje eu vou fazer diferente. Eu não vou ler da minha não, eu vou ler daqui para não ficar em versão diferente. Nós vamos ler Êxodo 10 até o 18. Diz assim: E aproximando Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E disseram a Moisés: Não havia sepulcros no Egito para nos tirar de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos fizeste isso, fazendo-nos sair do Egito? Não é essa palavra que falamos no Egito, dizendo: Deixa-nos que sirvamos aos egípcios? Pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: Não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais os tornei a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Então disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. E tu levantas a tua vara, estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. E eis que endurecerei o coração dos egípcios, e esses entrarão atrás deles, e eu serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros. Amém? Feche seus olhos, curve sua cabeça. Senhor nosso Deus, nós continuamos aqui, Senhor, mediante a Tua palavra, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, onde nós queremos nos dispor, Senhor, de todo o nosso eu. Que nós venhamos diminuir mediante a Tua presença, Senhor, e que o Senhor possa crescer sobre as nossas vidas, Pai. E nesse momento, Senhor, nós venhamos deixar todos os nossos problemas daquela porta para fora, nossas tribulações, nossas preocupações, tudo, Senhor, que nós venhamos deixar daquela porta para fora, Senhor. E que nós venhamos estar focados, Senhor, na Tua palavra, Senhor. Cativos à Tua palavra, Deus. Porque nós sabemos, Senhor, que a Tua palavra, ela é poderosa, Senhor. É a Tua palavra que direciona as nossas vidas. É a Tua palavra que nos fortalece. É a Tua palavra que nos orienta, Senhor. Por isso, nessa noite, Pai, devido a essa palavra, Senhor, e que nós venhamos sair daqui completamente cheios dessa palavra, Jesus. Que em nome de Jesus, o Senhor possa manifestar da Tua glória e do Teu poder sobre a vida de cada um dos Teus filhos aqui representados, Senhor. Eu não sei o que cada um está passando, Senhor, mas o Teu Espírito Santo, Ele sabe. Por isso trabalha sobre a vida de cada um especificamente, Senhor, mediante essa palavra que vai ser lançada nessa noite, Pai. E que frutos, Senhor, possam surgir nesse lugar, Pai, em nome de Jesus. Na autoridade de Jesus Cristo, nós repreendemos todo levante de Satanás, toda ave de rapina, todo espírito que não confessa o Teu nome, que bate em retirada desse lugar, e somente a manifestação do Teu Espírito Santo e os Teus anjos são bem-vindos aqui nessa casa e na casa de cada um daqueles que estão nos assistindo, em nome de Jesus. Amém. Fique à vontade, irmãos, pode se sentar. Irmãos, aqui, como a gente falou, esse povo aqui tinha acabado de sair do Egito. Eles estavam escravos no Egito há mais de 400 anos. E Deus levantou Moisés e Arão também para irem até lá o Egito e libertar aquele povo. E aquele povo estava debaixo de uma escravidão, debaixo de um sofrimento. E quando você pega para estudar a história da igreja, você vê as condições que os egípcios colocavam sobre o povo de Israel, sobre o povo ali que servia a Deus. Você vê que era uma coisa desumana.
Você vê Faraó acrescentando mais carga sobre aquele povo. E aí aquele povo chega um momento que é liberto. Aquele povo não vai mais ter que ficar carregando pedra. Aquele povo não vai ter que ser mais maltratado. E aquele povo foi liberto. Aquele povo saiu com Moisés. Milhões e milhões de pessoas saíram ali com Moisés. Milhares, perdão. Milhões não, senão já vira heresia, né, irmãos? Misericórdia. Milhares de pessoas saíram dali. E foram caminhar junto com Moisés. Com um propósito, chegar até a terra prometida. Só que para chegar até a terra prometida, irmãos, tem uma etapa que a gente sempre tem falado aqui para os irmãos. Não é você estralar os dedos e vai chegar até Canaã. Não é você pegar um jatinho e ir até Canaã. Não, para o crente existe um processo que todos nós precisamos passar. E esse processo é um processo de dor, é um processo de sofrimento. Aí você fala, poxa pastor, mas você está falando que eu virei crente agora, eu vou sofrer? Vai sofrer. Por quê? Que base que você tem para falar isso? Olha para Cristo. O nosso maior exemplo, quem é? É o pastor, é o Ministério Peniel? Não, é Jesus Cristo. Então olha para a vida de Jesus Cristo. Jesus, quando veio a essa terra, encarnou como homem, Jesus teve moleza nessa terra? Jesus andou de carruagem, de roupa fina, de linho fino, carruagem de ouro e sapato... Não! Jesus sofreu. Jesus foi esmagado. Jesus foi humilhado. Jesus passou por N tribulações. Mas ele venceu. Ele venceu. E nós somos discípulos de quem? De Jesus. E a nossa linhagem vai ser essa. Não que na sua vida inteira vai ser sofrimento, mas enquanto você não compreender que nós vamos passar por um processo de sofrimento, você vai continuar repetindo. É igual aquele negócio que a gente fala do videogame, que a mulherada não gosta de jogar videogame, mas os homens sabem que é isso. Mas deixa eu ver um outro exemplo. É igual você, escola, primeira série. Você vai lá, está na primeira série. Se você não completar o ano inteiro ali e fizer as provas tudo bonitinho, você vai repetir, você volta para o começo. É assim com Jesus também. Então, as provas que vêm sobre a minha e sobre a sua vida, são provas, literalmente, onde te colocam em uma situação para que você cresça espiritualmente, para que você tenha experiência com Deus, para que você possa passar por uma nova fase, até você chegar em Canaã. E é justamente isso que esse povo estava fazendo. O povo foi liberto da escravidão. E se deparou com uma situação que eles não encontravam naquele momento. E ali, eles caminhando, e chegaram até o Mar Vermelho, mediante aquele marzão, e fala para Moisés, Moisés, e agora? Será que você nos tirou lá da terra que a gente estava lá, escravizado, mas tinha comida, tinha isso, tinha aquilo outro, para morrer aqui nesse deserto? E quantas vezes eu e você não fazemos isso, não murmuramos? Quantas e quantas vezes que nós estamos mediante uma situação que você fala, era melhor quando eu estava no mundo. Era melhor quando eu não conhecia Cristo. Era melhor? Momentaneamente, terrenamente falando, você pode até achar que é melhor. Mas quando Jesus voltar em glória para buscar a sua igreja, vai ter um desespero, amados. Sabe a historinha das noivas prudentes e das loucas? É aquilo lá. Então, há um preço a ser pago. Há uma necessidade de você deixar inúmeras coisas e pagar esse preço. Esse povo aqui começou a murmurar. Esse povo aqui começou a falar, ei, era melhor quando eu estava no Egito. E o Egito na nossa vida representa o quê? O pecado. O Egito na nossa vida representa as coisas velhas se passaram. Sabe aquele versículo que fala, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se faz novo? O Egito é o nosso passado. O Egito é lá onde a gente vivia no erro, onde a gente vivia pecando. Quando você encontra Jesus, as coisas velhas se passaram. Então esquece, é uma nova vida. Deixa aquelas coisas lá enterradas lá no passado, olha para frente.
Olha para frente, olha lá na frente. Não fica olhando lá, igual eu vi na reportagem. Mas o preço do gás lá no começo do ano era R$60, agora está quase 100. Ei, olha para frente, para de reclamar. Deus vai te dar a provisão necessária. Você não vai precisar parar, igual a mulher falou lá, agora eu não posso mais fazer marmita. Ei, joga o preço em cima da mercadoria. Para de murmurar. Aumenta um pouco. O povo vai entender. Ué, aumentou só para ela? Não, aumentou para todo mundo. Então para de reclamar e avança. Continua. E é justamente isso que o Senhor está fazendo aqui. O povo aqui começa a reclamar para Moisés. Moisés, você me tirou de lá de onde eu estava, que eu tinha comida, que eu tinha tudo para morrer aqui no deserto na mão do faraó. Era melhor a gente ficar lá. Só que o que acontece? Antes de Moisés chegar ali nas margens do rio do mar, o que acontece? O Senhor já tinha falado para ele no começo do capítulo. Se você pegar no começo do capítulo 14, o Senhor falou para ele: Moisés, é o seguinte, eu vou endurecer o coração de Faraó, e Faraó vai vir atrás de vocês, mas eu estou contigo. Eu vou fazer Faraó como se fosse um nada na minha presença. Então Moisés já tinha uma posição. Moisés, ele já sabia que o Senhor estaria com ele e daria o livramento. Tanto é que Moisés aqui, quando ele é indagado pelo povo, ele já de bate pronto já fala. Ele fala aqui no versículo 13: não temais, estai quietos e veja o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. Ou seja, Moisés estava firme, porque Deus já tinha falado com ele. Moisés já tinha sido orientado pelo Senhor. E aqui, amém, amados, o início do capítulo aqui, quando o Senhor orienta Moisés no que havia de acontecer, o que isso nos ensina? Nós temos pessoas que estão acima da gente. Nós temos pessoas que pagam preço por nós. Nós temos os nossos Moisés. Então nós precisamos crer nessas pessoas. A sua cobertura espiritual, a pessoa que está acima de você, você precisa crer nessa pessoa. Porque senão, amados, a gente vai começar a murmurar. Senão, o que vai acontecer? Eu vou pegar um exemplo aqui. Deixa eu ver um exemplo bobo. Eu só dou exemplo bobo, né? Misericórdia. De repente eu oriento, com o pastor da igreja, eu oriento: irmãos, é o seguinte, eu vou querer que vocês venham aqui no culto e pintem a parede de rosa. É uma orientação que eu dei para os irmãos. Será que vai dar certo isso? Não sei se vai dar certo esse exemplo, mas vamos tentar. É uma orientação que eu dei para os irmãos. Só que sempre que há uma orientação, tem um propósito de Deus. Deus já falou com a pessoa que está acima. E é assim no serviço também, é assim no nosso trabalho. Seu chefe, ele sempre tem uma orientação, uma visão macro da situação, aonde ele já está enxergando lá na frente, aonde ele já está vendo como vai funcionar, e a gente só executa. Só que o que acontece? Quando você lança uma ordem e você não concorda, você tem uma opinião formada. Ninguém é robozinho. Você pode discordar sim. Entretanto, você precisa o quê? Obedecer. Porque se você não obedece, o que você começa a fazer? A discordar. E aí quando entra em discordância, entra um monte de coisa, acontece que é a murmuração. E quando essa murmuração toma conta do seu coração, as coisas começam a não fluir. Justamente assim como não estava fluindo para esse povo no deserto. E aí quando Moisés dobra o joelho dele, mediante ali aquela situação, e fala: Senhor, o Senhor imediatamente fala: Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Eu já não falei para você lá atrás? E é justamente isso que o Senhor está falando para a gente. Ei, para que você está murmurando? Vai adiantar você continuar murmurando? Vai modificar alguma coisa? Não vai. Então, está difícil aí a situação? Não para não, avança. Mas eu não consigo. Consegue, porque o Senhor está contigo. É o Senhor que vai e segura a tua mão no meio da dificuldade. Mas eu não sei o que fazer.
Pede a orientação para o Senhor. O Senhor orientou Moisés. O Senhor deu a direção para Moisés. E o Senhor falou, pega o teu cajado, Moisés, bate naquela água lá que ela vai abrir o mar. É uma coisa que você para imaginar hoje. Você para e pensa, poxa, que coisa louca. Pegar aqui, eu vou aqui no Perequê, vou bater um pedaço de madeira ali no meio do mar e o negócio vai abrir. É isso. Problemas que nós enfrentamos, situações que nós enfrentamos, que está um mar na nossa frente. E nós precisamos pegar o nosso cajado, na autoridade no nome de Jesus, porque nós não temos autoridade de nada, quem tem autoridade é o nome do Senhor Jesus, e lá em nome de Jesus, e o mar tem que abrir na nossa frente. Porque quando Deus te ordena, as coisas funcionam. Então nós precisamos tomar posse dessa palavra, irmãos. Moisés, no versículo 13, diz para o povo não temer, pois o Senhor havia de livrá-los. Por isso não pare. Não pare, independente do que você esteja passando. Não desista, independente daquilo que esteja acontecendo na sua vida. Tribulações, problemas virão sim. Mas é por quê? É para acabar com você? É para deixar você humilhado? Não, não é nada disso não. É para que nós venhamos aprender a depender do Senhor. Para que a gente tire a nossa mão e não faça do nosso jeito. Mas peça orientação para Deus. Senhor, ó, eu quero fazer assim. Mas o que o Senhor quer que eu faça para que eu venha aprender? Às vezes a gente precisa, amados, deixar que o Senhor trabalhe. Porque é aquilo que a gente fala do controle remoto. A gente fica com o controle remoto da nossa vida na nossa mão. Mas só que quando nós caminhamos com Jesus, a gente entrega esse controle remoto para Ele. Vivo não mais, em Gálatas 2:20 lá que a gente sempre fala, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então se você fala isso, se você lê isso, você tem que viver isso. Então o Senhor vai nos orientando, o Senhor vai te dando a direção, desde que você peça orientação para Ele. Amém? Por que a gente sempre fala de fazer uma devocional, de ter um tempo de qualidade com Deus? Pelo menos se você começa com 5 minutos do seu dia com Deus ali, é justamente para que você possa ouvir a voz do Senhor. Não é para você ser um crente religioso, não é isso não. É porque em todas as posições da sua vida, em tudo o que você vai fazer, para que você seja bem sucedido, para que o Senhor esteja na direção de tudo, para que mesmo em meio ao mar vermelho que tem que abrir na sua frente, você tenha plena convicção, ó, eu vou chegar lá, vou bater o cajado, o negócio vai ter que abrir. É para isso. Porque quando Deus orienta, as coisas funcionam, amados. Amém? Glória a Deus. Mas olha que povo abençoado. Logo depois desse milagre, que eles passaram no mar, Moisés bateu o cajado, o mar se abriu, e o povo todo passou em seco. E aí quando o último hebreu passou, o mar se fechou. E o povo, os soldados de Faraó e aquela cavalaria toda morreram tudo afogado. E aí o que aconteceu? Miriam, que estava junto, cantou, se alegrou, tudo, e o povo estava fazendo uma festa só. Porque viram que Deus fez o milagre acontecer. Logo após esse episódio, no outro capítulo, que a gente vê ali Miriam dançando e se alegrando, e o povo se alegrando, logo no capítulo 15, já diz o seguinte, capítulo 15, versículo 24. E o povo fez o quê? Murmurou de novo contra Moisés, dizendo, que havemos de beber? E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe um lenho que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali deu estatutos e uma ordenação, e ali os provou. Amados, Moisés tinha acabado de sair ali do Mar Vermelho. E aí Miriam dançou, e aí aquele povo começou a caminhar novamente, porque era uma caminhada que eles tinham que cumprir ali. E outra coisa, detalhe, eles tinham constantemente, de dia a nuvem que cobria,
e à noite o fogo. Ou seja, era milagre o dia inteiro, porque o povo estava vendo ali. Ou acha que a gente vai andar aqui no Perequê aqui e vai ter uma coluna de fogo na nossa frente para aquecer nesse frio? E quando tiver o solzão rachando, vai vir uma nuvenzinha em cima de você. Não, esse povo aqui está vendo milagre acontecer o dia inteiro. E ali, o que eles fizeram? Murmuraram contra Moisés de novo, falando: Moisés, e agora? Vou beber o quê? Estou com sede, Moisés. Estou com sede, querido. Tem que beber. Quando eu estava no Egito eu bebia. E por que agora não vou beber agora? Estou com sede. Se vira. E ali tinha um lugar ali, onde tinha um rio, e as águas eram amargas. E o que aconteceu? Tanto é que Moisés deu o nome ali de Mara, por causa da amargura das águas. E aí o Senhor orientou Moisés: Moisés, ó, pega essa lenha aí, joga lá na água, que eu acho que essa lenha vai filtrar o negócio aí. Não sei o que aconteceu, que a água, milagre. E a água fez o quê? Ficou potável, ficou doce, e o povo pôde beber. Ou seja, o que a gente aprende com isso? O povo novamente murmura contra Moisés. Não haviam entendido quem os tirara do Egito. Eles não entenderam que quem tirou eles do Egito não foi apenas Moisés, mas tinha sido o Senhor. Foi Deus que levantou Moisés. Foi Deus que levantou uma pessoa sobre a sua vida para falar de Jesus, para você estar aqui nessa noite. Não foi aquela pessoa que foi lá: não, ó, eu preciso falar de Jesus para o Rafa. Não, foi Deus que tocou no coração dessa pessoa. E aquele povo não entendia que o negócio não era com Moisés. Foi Moisés que foi levantado pelo Senhor. E eles vinham e reclamavam para Moisés. E aqui, amados, o que acontece? Não havia entendido quem tinha tirado eles do Egito tinha sido o Senhor. Por isso, quando nós estamos murmurando, nós murmuramos contra o próprio Senhor. Foi aquilo que eu falei no início da ministração. Quando a gente está passando por problema e começa a murmurar, a gente não murmura contra o nosso chefe, mesmo porque todas as autoridades instituídas aqui, terrenas, foram instituídas por Deus. Se você tem um chefe que é chato, foi Deus que colocou aquele chefe chato para te colocar no eixo. Se você tem um professor que te persegue, foi Deus que permitiu que você tivesse aquele professor para ele te perseguir, porque alguma coisa você tem que aprender ali. Todas as autoridades, elas emanam de Deus. Então, nós precisamos compreender isso, que quando nós murmuramos, nós não murmuramos contra o nosso chefe, não estamos murmurando contra o professor, não estamos murmurando contra isso, contra aquilo, nós estamos murmurando contra o próprio Deus. Amém? E aqui esse povo está fazendo isso. Mas pela infinita graça, bondade e misericórdia do Senhor, Ele não desampara os filhos dele. E Ele orientou Moisés, mesmo assim fala: Moisés, ó, esse povo aí está murmurando, mas pega a madeirinha lá, joga na água, para eles pararem de reclamar. E olha o que é mais interessante. Esse povo era tão murmurador, que eles continuaram, depois que eles tomaram a água ali daquele rio, e foram mais adiante, logo em seguida, eles encontraram o quê? Um lugar, um manancial, cheio de água, cheio de palmeiras. Palmeiras não, viu? Palmeiras não, irmão. É palmeiras de árvore, amém? Misericórdia. Não, olha o outro lá atrás. Não tem nada de palmeiras de time aqui não. Cheio de palmeiras, cheio de árvores bonitas lá. E logo em seguida, ou seja, nós precisamos ter paciência no Senhor. Nós estamos num tempo de tecnologia onde as coisas são muito avançadas, onde tudo é muito rápido. Só que com o Senhor as coisas não são rápidas. E eu já dei esse testemunho aqui para os irmãos umas 120 vezes. A gente ficou 7 anos no deserto. 7 anos. Existem pessoas que ficaram mais, existem pessoas que ficaram menos. Eu vou falar do que eu passei. Foram 7 anos no deserto ali. Mas não faltou nada, irmãos. Não faltou nada. Não tinha o jeito que eu queria, mas as coisas aconteciam. A provisão vinha, o alimento vinha, a bebida vinha, as coisas de vestir vinha. O que é necessidade, o Senhor não vai deixar faltar sobre a sua vida.
O deserto está aí para que você seja provado, para provar onde está o teu coração. Você está vindo para a igreja para quê? Para receber bênçãos? Amém. Mas aonde está o teu coração? Você está vindo para a igreja só para receber bênçãos ou para você ter uma conexão com o Senhor? Para você aprender da palavra do Senhor? Para que essas bênçãos, você não se preocupe com essas bênçãos, porque essas bênçãos elas te alcançam a partir do momento que você se joga nos braços do Pai. Aonde está o teu coração? E é para isso que serve o deserto. Para você aprender a depender do Senhor. Para você entender que a tua dependência não é do teu trabalho, a tua dependência não é da tua casa que você comprou agora, do teu carro importado, nada disso, a tua dependência é do Senhor. E eu já testemunhei aqui para vocês, quando a gente estava lá, a melhor fase que a gente estava no comércio do Guarujá, eu falei, agora a gente está bem, aceitei a Jesus, agora eu vou decolar. Você já estava bem sem Jesus, com Jesus agora, vou voar agora. E as coisas, o que aconteceram? Ao contrário, porque Deus tinha um propósito. E é assim que acontece na vida do crente, na vida do cristão. Deus tem os propósitos dele que a gente não compreende naquele momento. Hoje eu vejo claramente. Mas passados, quanto tempo? Mais de 10 anos. E a gente quer as coisas assim, igual o WhatsApp, mandou uma mensagem. Às vezes a gente manda uma mensagem, a pessoa não visualiza. Visualiza logo, cidadão. E acho que com Deus é assim também, não é? Aqui, irmãos, se eles esperassem mais um pouco caminhando, eles iam chegar lá no manancial. Eles iam chegar ali e iam se deleitar naquele lugar. E sem murmurar contra o Senhor, o mais importante. Amém? Glória a Deus. Vamos continuar um pouquinho aqui. Mas o povo ele continua murmurando. Vamos pegar lá no capítulo 16. Capítulo 16, versículo 12. Capítulo 16, versículo 2. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram-lhes: quem dera que nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar. Porque nos tende tirado para o deserto para matar de fome a toda essa multidão. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá cada dia a porção para cada dia, para que eu veja se anda na minha lei ou não. Ou seja, irmãos, mesmo você murmurando, Deus escuta a tua murmuração. E Deus ele é tão bondoso e tão misericordioso que ele não manda um raio na tua cabeça. Ele ouve a tua murmuração e dá um jeito de te abençoar. Assim como ele fez com esse povo. Irmãos, aquele povo estava caminhando e não tinham alimento. Eles saíram do Egito e pegaram lá as coisas deles lá, mas chegou um momento que não tinha mais o alimento. E aí começaram a murmurar. Começaram a reclamar. Falando, e agora, Moisés? E não entenderam ainda que a coisa não era com Moisés. Mas Moisés era líder, então ele tinha que responder. E agora, Moisés, vai dar o que para a gente comer? Lá atrás, a água estava amarga. E aí você fez o milagre acontecer. E agora, vai comer o quê? Lá quando a gente estava no Egito, tinha comida, tinha pão, tinha carne. Ei, o Senhor, Ele não esqueceu da minha e da sua vida no deserto. O Senhor, Ele vai derramar provisão para a sua vida. Em que base, com que autoridade você fala isso? A palavra do Senhor está falando aqui. Ele está contigo. Mas quando nós estamos no deserto, há escassez de tudo. Quando você caminha no deserto, quando você vê lá, Discovery não sei o que lá, vê um desertão lá, tem escassez de tudo. Escassez de água, escassez de comida, escassez de sombra, escassez de descanso, escassez de comodidade, tem escassez de tudo. E quando a gente está no deserto, é isso que vai acontecer com a gente. Mas o Senhor, Ele provê todas as necessidades. O Senhor vai trazer tudo aquilo que você precisa. Assim como Ele trouxe o maná para esse povo. O povo reclamou que estava sem pão. O que o Senhor fez? Moisés, avisa para esse povo aí que amanhã, quando eles acordarem,
vai estar cheio de floquinho, parece uma neve que vai estar em cima ali das coisas. Manda eles pegarem ali e fazer o pão que eles estão tanto murmurando aí. Deus vai prover, amados. Deus vai prover sobre a sua vida, creia, é palavra. E quando eu estava passando no momento do deserto, eram ministradas palavras que eu tomava posse na minha vida, e isso acontecia de verdade, porque minha mulher está aí que não me deixa mentir. Não tinha o que comer, não tinha nada na geladeira. A gente brinca, a geladeira era igual um coco, abre lá, tinha o quê? Branco por dentro e água tinha lá dentro. Não tinha o que comer. Não é sensacionalismo aqui, não, mas devia ter. Não tinha. E aí aparecia, ia para a igreja, o irmãozinho vinha assim no final do culto, toma, colocar no bolso dinheiro. A outro ia, via, tem aqui um negocinho para você. Era assim que ia. Morri? Não morri não, estou aí até hoje. Mas por que acontece isso? Porque Deus não me ama? Porque Deus quer que eu seja envergonhado? Não! Para que eu possa entender que a minha dependência não está do meu trabalho, não. A minha dependência não vem da força no meu braço. A minha dependência não é porque eu estudei, tenho faculdade, não é nada disso. A minha dependência vem do Senhor. Para você aprender que o teu ego, que eu já falei isso aqui, acho que eu já falei isso aqui para os irmãos também. Quando eu estava na fase legal, eu me senti ofendido se alguém trouxesse alguma coisa para comer na minha casa. Gessé vai em casa? Não, Gessé, não vai levar nada não. Eu me sentia ofendido. Achava que, falta de educação está vindo na minha casa, eu tenho que recepcionar, tenho que oferecer o melhor. Aí você vai começando a entender por que Deus te joga no deserto. Para quebrar o teu ego. Para te jogar lá no chão, para você entender que a dependência é dele. E a pastora testemunhou aqui, eu acho que foi no domingo quando ela pregou, quando ela entrava no supermercado era só marca. Vou pegar um Omo, porque é isso, pegar aquilo, pegar aquilo outro. Amém. O que aconteceu? Quando estava no deserto, tinha que pegar o mais barato. E a coisa funcionava do mesmo jeito, porque lavava do mesmo jeito. Então vem para quebrar, irmãos. Para quebrar, para você entender que a dependência é dele. E é justamente isso aqui que o Senhor está fazendo aqui. Ele não deixa faltar nada, a provisão vem. É um tratamento nas nossas vidas que é necessário para o nosso crescimento. E a palavra diz que esse povo foi sustentado até eles saírem do deserto. Foram 40 anos que eles passaram no deserto. Um tempo que eles poderiam reduzir a 4 meses. Mas pela murmuração e pela desobediência, ficaram 40 anos. E durante esses 40 anos não faltou alimento para aquele povo. Não faltou o que vestir e não faltou o que beber. 40 anos foram sustentados pelo Senhor. Quanto tempo você vai ficar no deserto? 7 anos igual eu fiquei? 6, 7, 8, 10, 20? Não importa o tempo que você vai ficar no deserto. O Senhor vai continuar te sustentando. Até que você possa compreender. Até que você possa entender que a tua dependência é dele. Amém? Mas vamos parar de falar de povo murmurador e vamos passar para o outro lado. Nós vamos ver os homens de Deus que tinham tudo para murmurar, mas não fizeram. Amém? Glória a Deus. 1 Samuel, capítulo 30. E eu vou ler rapidinho aqui, que tem muito versículo aqui. Do 1 Samuel 30, do 1 até o 10, diz assim: E sucedeu, pois, que, chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul e sobre Ziclag, e tinham ferido a Ziclag e a tinham posto fogo, e levaram cativas as mulheres que estavam nela, porém ninguém mataram, nem os pequenos nem os grandes, tão somente os levaram consigo e foram para o seu caminho. E Davi e seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houvesse mais força para chorar. Também as 2 mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apredejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura.
cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia Davi se esforçou no Senhor seu Deus e disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me, peço-te aqui o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu essa tropa? Alcançá-la-ei? E o Senhor disse: Davi, então o Senhor lhe disse: persegue-a, porque de certo a alcançarás, e tudo libertarás. E seguiu-os Davi, ele e os 400 homens, pois 200 homens ficaram para trás, por não poderem de estar cansados que estavam... 200 homens ficaram para trás, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. Amém? Irmãos, aqui Davi, ele estava voltando de uma outra batalha. Davi, ele não estava, sei lá, indo num bar, numa balada. Davi não estava indo viajar. Davi não estava indo num parque aquático. Não, Davi estava voltando de uma balada. Não estava voltando de uma balada, misericórdia. Ele estava voltando de uma batalha. Amém? Davi estava voltando de uma batalha. Só que o que acontece? Quando ele chega a Ziclag, onde ele tinha deixado a família e os familiares de todos os outros que ali estavam com ele, que era a cidade onde eles estavam acampados, Ziclag, os amalequitas vieram lá e levaram todo mundo cativo. Todo mundo sequestrou o povo, levou embora e ainda tacou fogo na cidade. E o povo que restou na cidade, quando Davi chegou, queria o quê? Apedrejar Davi, queria matar. Porque foram lá para a batalha e quando voltaram, Davi era o culpado da situação. E o que a gente aprende com isso aqui? Que Davi, ele tinha inúmeros motivos para murmurar. Davi, ele estava desesperado, porque a responsabilidade de um líder como Davi era dele. E o povo vinha para o quê? Para apedrejar Davi, para matar Davi, porque estava com raiva. Só que Davi murmurou? Davi ficou reclamando com aquele povo? Não. O que Davi fez? Davi mandou o Aimeleque ir lá buscar a estola sacerdotal dele. O que é essa estola sacerdotal? É como se fosse uma roupa que ele colocava para buscar o Senhor. E ele buscou ao Senhor. Então, nós vemos, aí você para e pensa, né? Poxa, mas numa situação daquela, onde estava um desespero, o povo querendo matar Davi, o cara vai me parar para orar? É aí que a gente erra. É aí que a gente, às vezes, coloca a carroça na frente dos bois. Porque é muito mais fácil a gente começar a murmurar do que a gente parar, tapar o ouvido, deixar de ouvir tudo que está ao nosso redor e ouvir a voz do Senhor. Davi fez isso. Davi pegou a estola sacerdotal dele e buscou ao Senhor. E o Senhor falou para Davi: Davi, pode ir. Pode ir que você vai alcançar e você vai resgatar todo mundo. E é justamente isso que nós precisamos fazer. Às vezes a gente começa a murmurar, às vezes a gente começa a maldizer por falta de busca. Porque a gente não tem a orientação do Senhor na situação. Ah, mas aí é guru? Não é guru não, é relacionamento com Deus. É igual você fala com o teu amigo, você tem que falar com o Senhor também. Ah, mas Deus não me responde. Responde. A gente que não ouve. A gente que está desintonizado. A gente que está cheio de carnalidade dentro da gente, que a gente não consegue diminuir o nosso eu, para que o Espírito Santo de Deus possa encher a nossa vida, para que a gente possa se sintonizar com o Senhor. E aí o que a gente faz? Murmura, porque é mais fácil murmurar. E aqui Davi, amados, Davi era diferenciado justamente por isso, porque em momentos críticos ele não agia do jeito dele. O único momento que Davi agiu do jeito dele foi com Batseba, que pecou grandão. Mas os outros momentos, Davi sempre buscava Deus, e Deus sempre orientava ele. Tanto é que Davi é tido como o quê? Como o coração de Deus. E nós precisamos ser assim, para que você não venha murmurar em situações de desespero, em situações de conflito, em situações... mas eu tô discutindo com meu marido, tô discutindo com minha esposa, o couro tá comendo. Amém. Busca Deus. Mesmo que no momento, eu já falei isso aqui, eu acho que foi no culto, não sei, em algum culto aí eu falei.
Quando você está numa comunhão intensa, o Espírito Santo de Deus vai dar um estalo em alguém. Ou é no marido, ou é na mulher. E aí, pelo menos isso aconteceu já várias vezes comigo. Quando a comunhão está muito intensa, você começa a baixar a bola. Você começa a não querer, porque a discussão vem quando você tenta impor a tua opinião sobre a da outra pessoa. E aí quando o Espírito Santo de Deus fala, ó, isso aí é a armadilha do inimigo, é algo que está trazendo para que você venha aí discutir e perca a paz na sua casa, e o Espírito Santo traz isso no seu coração, você começa a baixar a bola, você começa a concordar e balançar a cabeça e ficar quieto, mesmo que esteja engolindo o sapo. Mas depois que a coisa acalmar, você ora e coloca diante do Senhor, porque o Senhor vai trazer as claras, para que essa discussão não se desenvolva e vá para frente, às vezes chega até vias de fato e etc e tal, e aí é complicado. Mas a gente fala, mas isso é muito teórico, na prática é diferente. Não, na prática não é diferente não, a partir do momento que você permite que o Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida. Não é uma utopia isso que eu estou falando, porque eu vivo isso. Estou falando que, você não briga? Não, brigo também, normal, natural, como qualquer casamento. Tem discussão, mas pastor tem discussão. Tem discussão também. E não é vergonha nenhuma não, porque eu sou ser humano também. Não sou diferente de ninguém não. Mas a diferença é como você lida com a circunstância. Como você encara as adversidades. É isso daí que Davi aqui, amados, tinha todos os argumentos para murmurar. Só que ele não murmurou. Ele buscou o Senhor. Ele buscou uma orientação de Deus. E Deus orientou e direcionou. Amém? Glória a Deus. Estou quase finalizando aqui, amados. O último exemplo que eu queria dar para os irmãos é um homem que a gente quase não fala daqui, do apóstolo Paulo. Que o apóstolo Paulo também lá em Atos 14, versículo 19 em diante, diz assim: Sobrevieram, porém, os judeus de Antioquia e de Icônio, que tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Mas rodeando os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. E no dia seguinte saiu com Barnabé para Derbe. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Olha que loucura aqui. O apóstolo Paulo estava pregando a palavra, e aí vieram os judeuzinhos abençoados lá, convenceram aquele povo para quem ele estava pregando a palavra, que o que ele estava falando era besteira, e fizeram um montim para apedrejar o apóstolo Paulo. E chegaram e apedrejaram. Apedrejaram ele até que pegaram, acharam que ele estava morto, levaram ele para fora da cidade e deixaram jogado lá. E os discípulos de Paulo foram até ele e viram que ele não estava morto. E aí foram lá e cuidaram dele. Só que, olha a cabeça do apóstolo Paulo. Em vez de ele pegar as coisas dele, não, vou embora agora. Vou embora porque... Não! A palavra fala que no outro dia, ele levantou e foi pregar em outra cidade. Paulo tinha, amados, inúmeros motivos para murmurar. Senhor, eu estou fazendo a tua obra. Eu estou pregando o teu amor para as pessoas. Por que estão querendo me matar? Por que me apedrejaram? Por que estão me perseguindo? Ei, está passando por perseguição no emprego, na tua casa, onde quer que seja? Olha a história de Paulo. Apedrejaram, tacaram pedra no cara. O cara foi levado como morto para fora da cidade. E a palavra fala que no outro dia ele levantou, devia estar todo remendado. No outro dia ele levantou e foi pregar. Olha que loucura. E ainda o cidadão me fala aqui, no final, no versículo 22, confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé. Ei, eu fui apedrejado, mas permanece aí. Continua desse jeito aí. Por quê? Pois por muitas tribulações nos importa entrar
no reino de Deus. Você acha que você vai entrar no reino de Deus como? Vai ser tudo fácil. Você aceitou Jesus, agora é o meu pensamento há 12, 15 anos atrás lá. Agora com Jesus, agora está fácil agora, porque está tranquilo agora. Não, é luta, porque você já não faz mais do teu jeito. Quanto mais você acha que você tem um domínio da situação, mais você vai ser mais moído. Mais o Senhor vai amassar, mais o Senhor vai quebrar aquele vaso para que você venha entender a dependência dele. Amados, Paulo aqui foi destruído. Paulo devia estar todo machucado, mas no outro dia ele foi continuar a pregar a palavra. E quantas vezes nós estamos nessa situação? Ah, mas é difícil, é complicado, é o cansaço, é isso, é aquilo. Ei, é desculpa. Porque pega o apóstolo Paulo aqui. Você já olha, o apóstolo Paulo teve um sofrimento grande na vida dele, sim. Olha para a cruz. Olha para a cruz do Calvário. Todas as suas desculpas para de repente não vir na igreja, não ir numa célula, não fazer o evangelismo, não fazer nada no reino, elas se anulam. Não tem desculpa. Ah, mas pastor, sabe como é que é? É o trabalho. Sabe como é que é a família? Eu sei como é que é. Olha para a cruz. Então, amados, aqui nós vemos que ele não murmurou, o apóstolo Paulo não murmurou. Ele pegou as suas coisas e foi para Derbe pregar a palavra. E ainda animou os discípulos, dizendo para eles permanecerem na fé. Queria chamar o louvor aqui em cima. Por isso, se estamos passando por dificuldade, se estamos passando por tribulação, tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo, não murmure. Não reclame. Não reclame daquilo que você não tem. Agradeça por aquilo que você tem. Ah, mas eu não tenho uma casa própria. Agradeça porque você tem uma casa para você morar. Ah, mas eu não tenho um carro. Agradeça porque você tem uma bicicleta. Mas eu não tenho nem a bicicleta. Agradeça porque você tem as duas pernas para andar. A gente precisa parar de ser murmurador. Nós temos isso na nossa essência de murmuração. Mas a partir do momento que nós buscamos ao Senhor, a partir do momento que nós olhamos para a cruz do Calvário, a partir do momento que a gente começa a olhar para homens de Deus, eu aconselho vocês, amados, se vocês, e esse livro não é caro, mas se vocês não tiverem, manda um zap para o Tiago, ele tem um PDF desse livro, eu tenho certeza que ele tem. Tem um livro que chama Heróis da Fé, do Orlando Boyer. Compre esse livro e lê. Ali tem a história ali dos grandes avivalistas ali do mundo. Você fica extremamente constrangido de você falar o que você faz para Deus. E aí você começa a ler o que aqueles caras fizeram. Você fala, meu Deus, como eu sou falho. Como eu sou pequenininho. Então, irmãos, para que nós venhamos finalizar aqui, há um segredo, onde nós conseguimos deixar a murmuração de lado, para que nós venhamos deixar de ser esse povo que murmura, que vai morrer no deserto, e conseguir ser aqueles únicos dois, né, que a gente viu que saíram do Egito e chegaram até Canaã, foram dois, Josué e Caleb. Nem Moisés não chegou. Porque teve uma outra situação aqui de murmuração do povo, que Moisés estava tão irritado, que em vez de ele tocar a rocha, ele deu uma pancada na rocha. Aí o Senhor falou para ele, ó, por esse motivo você não vai entrar, porque você desobedeceu. Parece duro, né? Pô, mas Moisés? É, Moisés. Para ver quem mais é dado, mais é cobrado. Então aquilo que o Senhor nos ordena, a gente tem que fazer conforme Ele ordenou, não do nosso jeito. Então, apenas dois entraram na terra prometida, daqueles que saíram do Egito, Josué e Caleb. Aquela outra geração, aquelas milhares de pessoas, morreram todas no deserto. Uns foram engolidos pela terra, outros morreram pelas cobras lá que se levantaram. E por quê? Porque eram murmuradores, porque não obedeciam aquilo que Deus orientava. E qual que é a nossa condição hoje?
De continuar murmurando? De continuar desobedecendo? Não é fácil. Eu sei que não é fácil. Mas nós precisamos lutar contra isso. Nós precisamos compreender a palavra de Deus e enxergarmos nesses homens de Deus que existem situações onde nós passaremos por tribulações, mas o Senhor vai estar conosco. De repente você está vivendo um momento agora que você não tem aquilo que você quer. Mas o Senhor, Ele está te sustendo. O Senhor não vai permitir que você passe por necessidade. O Senhor sempre vai te amparar. Ele jamais vai te desamparar. Então continue, persevere, não murmure não. Glorifique a Deus. Porque mediante a tudo isso que a gente viveu durante esses 2 anos aqui que vai completar, nós estamos aqui ainda. Quantas e quantas pessoas que perderam familiares, quantas e quantas pessoas que ainda estão no leito de hospital, que estão internadas, entubadas, que não sabem se vai ter o amanhã, e nós estamos aqui, mesmo usando máscara, mesmo com distanciamento social. Então glorifique, enxergue a vida por um outro lado, enxergue, quando vier a murmuração no seu coração, lembra dessa ministração, fala assim, eu não quero murmurar, busque alguma coisa boa no meio da tribulação, porque tem, ou às vezes, olha para o teu vizinho, que teu vizinho está pior do que você, e aí você vai ver, poxa, mas tem gente que está pior do que eu, né? Então, vamos embora, continua, amém? Queria só finalizar com o capítulo 3 de Tiago, que diz assim, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso, para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos, para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as embarcações que, sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme, para onde quer que a vontade daquele que as governa. Assim também a língua é um pequeno membro, e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grandes bosques um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno, porque toda a natureza, tanto de bestas feras como aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana, mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear, está cheia de peçanha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Irmãos, o segredo da murmuração é refrear a sua língua. É você ter o domínio daquilo que você fala. É você compreender que a tua boca foi feita para abençoar e não para amaldiçoar. Amém? Por isso se coloque de pé nessa noite. Queria fazer um convite para você e queria chamar aqui na frente, mas eu não vou chamar por causa da pandemia e distanciamento social. Mas que nessa noite, nós sabemos que nós falhamos, nós murmuramos, nós desobedecemos muitas vezes a palavra do Senhor, mas essa noite é momento de nós reconhecermos as nossas fraquezas. Reconhecemos que o Senhor está nos orientando essa noite para que nós venhamos refrear a nossa língua. Que nós venhamos tomar conta de tudo aquilo que a gente tem falado, de tudo aquilo que a gente tem proferido da boca para fora também. Para que a gente venha, em nome de Jesus, colocar diante do Senhor palavras que foram malditas, palavras que foram colocadas em situações
de tribulação, situações onde tinha uma briga e você acabou maldizendo uma pessoa. Então, em nome de Jesus, que nessa noite o Espírito Santo de Deus traga isso ao seu coração e que você possa quebrar essas palavras em nome de Jesus. Porque essa murmuração, que essas coisas que nós temos falado, elas são contra o Senhor. Elas são contra aquilo que o Senhor tem orientado para mim e para a sua vida. A nossa boca foi feita para bem dizer. A nossa boca foi feita para profetizar bênçãos. Então que nessa noite, em nome do Senhor Jesus, você possa se colocar na presença do Senhor e quebrar tudo isso em nome de Jesus. Aleluia. Eu descanso em Ti, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu descanso em Ti, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia. Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui na Tua presença, ó Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, onde nós nos colocamos diante do Teu altar, porque reconhecemos que o Senhor está no controle das nossas vidas, Senhor. Por isso nós pedimos perdão, Senhor, de todas as nossas murmurações, Senhor, todas as palavras que nós dizemos, Senhor. Nós nesse momento colocamos diante da Tua presença palavras que foram malditas, palavras que foram mal colocadas, Senhor. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, nós repreendemos, nós quebramos no mundo espiritual, Senhor, nessas palavras, Senhor. Espírito Santo de Deus, só Tu sondas e conheces os nossos corações, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, adentra, Senhor, os nossos corações, Pai, e tira, Senhor, toda amargura, Senhor, tudo aquilo que está nos fazendo murmurar, Senhor, porque nós não estamos murmurando contra pessoas ou contra situações, Senhor. Nós já estamos murmurando contra Ti, Senhor. Ó Deus, e quando nós murmuramos contra Ti, Senhor, nós estamos, Senhor, discordando, Senhor, dos propósitos que Tu tem para as nossas vidas, Senhor. Por isso, nessa noite, Senhor, nós nos despojamos, Senhor, de todo o nosso eu. Nós nos despojamos de tudo, Senhor, que nós compreendemos, Senhor, para que a Tua vontade, Senhor, se permaneça, Senhor, sobre as nossas vidas, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, que os Teus propósitos se cumpram sobre a vida de cada um dos Teus filhos que aqui estão e aqueles que estão nos assistindo através dessa transmissão ao vivo, Senhor. Ó Pai, adentra os nossos corações, Senhor. Vai limpando, vai purificando, Senhor, porque nós não queremos ficar prostrados no deserto, Senhor. Nós queremos chegar até a terra prometida, Senhor, e com o coração purificado, um coração limpo, Senhor. Assim como o Provérbios diz, Senhor, de tudo que tem que guardar, guarde o teu coração, porque dele procede as saídas da vida, Senhor. Oh Deus, nós sabemos que a nossa vida está nas Tuas mãos, Senhor. Por isso, Deus, em nome de Jesus, vai limpando os nossos corações e vai tirando, Senhor, toda impureza, Senhor, toda iniquidade, toda murmuração, Senhor, todos os pecados, Pai, que nos afastam de Ti, Senhor. Vai limpando nessa noite, Senhor, e que nós venhamos estar plenos na Tua presença, Senhor. Que nós venhamos ter, Senhor, a mesma atitude que Davi teve, Pai, a mesma atitude que o apóstolo Paulo teve, Jesus. Oh, Espírito Santo de Deus, enche-nos nessa noite, Pai, aleluia. Eu descanso em Ti, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu descanso em Ti, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluias. Glorificado seja o nome do Senhor. Aplauda o Senhor, amados. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. E
que nós venhamos sair dessa condição, né, de murmurar mediante os problemas, murmurar mediante as situações, saber que Deus está no controle de todas as coisas. Amém? Glória a Deus. Pode se assentar, eu queria dar uns recadinhos aqui antes da gente encerrar o culto. Irmãos, amanhã, sexta-feira, 8 horas da noite, a gente vai ter o Cine Peniel aqui, amém? Glória a Deus. Amanhã, 8 horas da noite, vai ter um cineminha aqui para os irmãos. Assim como a gente tem falado, o filme vai ser direcionado para os adultos, né? Mas se você quiser trazer o seu filho e ele ficar quietinho, você conseguir manter aí teu filho sentadinho aí, fique à vontade, pode trazer, porque não vai ter classinha, amém? Mas vai estar aí liberado aí para as crianças estarem vindo, desde que você consiga controlar a situação ali, amém? Glória a Deus. Então amanhã às 8 horas da noite, o filme é segredo, né, irmãos? Porque a gente sabe, né, que não vai ser segredo, né? Eu sei que não vai ser a noiva do Chuck, não vai ser o, como é que é, o exorcismo de Emily Rose também, mas vai ser um filme gospel, amém? Glória a Deus. Então estejam aí amanhã às 8 horas da noite, vai ter uma pipoquinha e um refrigerante aí para os irmãos também. A gente não vai estar cobrando nada por isso, vai ser, né, 0800. Então pode vir aí os irmãos, está aberto também se você quiser trazer alguém da sua casa, da sua família também. Em nome de Jesus estejam aí. Sábado às 8 horas da noite também tem a célula dos jovens, amém? Glória a Deus. Ó, tá melhorando, né, mano? Tá melhorando, uma hora chega lá. Célula dos jovens, procure o Luan, procure a Ingrid, ainda está sendo online, né? Então procure aí o Luan e a Ingrid para eles passarem o link aí, o telefone do WhatsApp para estarem participando da célula dos jovens. Domingo às 9 horas da manhã teremos a escola bíblica dominical aqui na igreja. E domingo às 19 horas, 7 horas da noite, o culto. Amém? Glória a Deus. No sábado, eu estava esquecendo, no sábado agora, somente para a liderança da igreja, nós teremos um congresso lá no Nizuzi. Amém? Quem não pegou a pulseirinha comigo, dos líderes aí que estão inscritos, me procurem que eu estou com as pulseirinhas aqui. Amém? 19 horas lá no Pastor Nizuzi, lá em Vicente de Carvalho, tá bem? 7 horas da noite, nós teremos 2 palestras lá, uma com a pastora Eliene e uma com o pastor... esqueci o nome do pastor, misericórdia, depois ele vai puxar minha orelha. Pastor Enéas, setorial lá também da região de São Vicente, amém? Então estejam lá os líderes. E mais 2 recados aqui, o Congresso de Mulheres, que seria agora em agosto, foi transferido para outubro, amém? Dia 16 de outubro, Congresso de Mulheres. O valor é de R$ 65,00 o kit, amém? Não vende só a camiseta, não vende só o convite, só vende o kit. Então, R$ 65,00 para ser pago aí pelas irmãs até o dia 29 de agosto, que é o último domingo de agosto, tá bom? Para ser pago esse valor. Entretanto, você pode dar o seu nome, você pode querer segurar a sua vaga. Só que as vagas só serão, como são vagas limitadas devido à pandemia, e não só devido à pandemia, porque todo congresso de mulher lá lota, né? Então, nós temos vagas limitadas, então a gente só vai segurar a sua vaga mediante o pagamento, amém? Ah, mas eu dei o meu nome. Se completou ali o número de vagas que você teve e 20 pessoas pagaram antes que você, não tem como, entendeu? Então, se agiliza aí, vai dando de pouquinho em pouquinho. Tem até agosto para você pagar aí, mas a gente já tem que correr para segurar essas vagas, porque a gente sabe como é que é Congresso da Mulherada lá, o negócio ferve lá em São Vicente. Amém? Então, dia 16/10 vai ser esse congresso e as irmãs podem pagar até o último domingo de agosto. Glória a Deus, R$ 65,00 e depois maiores informações a gente vai estar dando aí para as irmãs. E o último recado é em relação ao retiro de casais, que foi modificado a data, né? Vai ser de dia 17 a 19 de dezembro, lá em Águas de Lindóia, no Hotel Monte Real. Amém? E não vai ser mais os 1.400 que a gente estava falando, vai ser 1.300, porque teve uma reunião ontem lá e já tinha um monte de vaga que estava guardada, um monte de coisa lá, e os quartos que a gente conseguiu no Monte Real, porque o que acontece?
Como o ministério tem mais de 80 igrejas, tem que pegar mais de um hotel, porque não comporta todo mundo. Então a gente deu prioridade a ser o hotel onde vai ter as palestras, que é o Monte Real. Os outros hotéis, vocês vão ver lá que outras igrejas vão estar em até hotéis que o valor é mais barato. Só que a gente vai pegar aonde vai ter a palestra, por quê? Para não ter que deslocar, então ficar mais cômodo. Então ficou R$ 1.300, não é mais R$ 1.400, devido a uma condição lá dos quartos, tá bom? Então, qualquer dúvida, né, me procure o Thiago e a Stephanie aí, que estão responsáveis também. E as vagas, se eu não me engano, só tem mais uma vaga para um casal. E essas vagas aí eu não consigo mais vagas. Se quiser depois entrar numa lista, só que essa lista é ministerial, são todas as igrejas Peniel, você entra lá e aí você vai ficar nessa lista aí para ver se consegue uma vaga. Amém? Então é R$ 1.300, já está incluso tudo. Só não está incluso o transporte até Águas de Lindóia. Amém? Mas a gente se reúne, um vai no carro do outro, a gente reparte gasolina, faz um negócio aí bem bolado e sempre dá certo. Amém? Glória a Deus. E o último recado, mentira, que esse daqui não era o último recado. Tem mais um recado aqui. No final do culto, irmãos, tem tem uns que chama canjica, outros chama munguzá. Não vai embora sem comer a canjica. Essa canjica aí não é da cantina, amém? Nós tivemos uma reunião dos pastores aqui na terça-feira e nosso irmão Gilberto abençoou essa canjica aí, fez muita canjica. Então a gente guardou essa canjica aí para dar para os irmãos aqui no final do culto, amém? Então fica aí, não vai embora, em nome de Jesus, que os meninos já esquentaram ali para você comer uma canjica, um munguzá, sei lá como é que você chama aí. Amém? Glória a Deus. Você que está em casa, Deus abençoe grandemente sua vida, em nome de Jesus. Que você não murmure mais e que você possa ser abençoado aí pelo Senhor Jesus. Amém?